Olá, boa tarde. Hoje é sexta-feira, dia 8 de dezembro de 2017. Está começando o programa Fundos Imobiliários aqui pela Infomoney TV e também pelo Facebook do Infomoney. Olha, hoje a gente traz aqui uma pesquisa inédita sobre o mercado imobiliário, mas estratificado entre o que está dentro de fundos imobiliários e o que não está com os fundos imobiliários, e sim com o mercado em geral e até outros grandes players do mercado. Pesquisa inédita, inteligência de mercado, e quem traz essa inteligência para você é o Leandro Angelino, da Engebank, que já vai conversar com a gente e mostrar esses dados aí com muita acurácia, né? Ou com a acurácia possível. Ele também vai explicar sobre isso, como é que tem esses dados, como é que a gente chega até essa pesquisa de mercado. Tudo isso já logo após os nossos fatos relevantes da semana. Foi uma semana bem agitada essa, com fatos relevantes. Vamos ver? Vamos passar rapidinho por eles aqui, ó. Dia 1º de dezembro, o fundo AESAPAR, que é o AEFI11, e o SDIL Logística Rio, que é o SDIL11, ambos são administrados pela Rio Bravo, e eles comunicaram que o gestor, que é a XP Gestão de Recursos, renunciou então à gestão desses fundos. Vai ser convocada uma Assembleia Geral Extraordinária para a eleição de novos gestores. Depois, também no dia 1º de dezembro, o fundo TB Office, o TBOF11, que é administrado pelo BTG Pactual, anunciou um novo contrato de locação com a NCR Brasil Limitada. É o imóvel do quarto andar, que tem uma área de um pouco mais de 2.000 metros quadrados. O contrato tem 10 anos de prazo a partir do dia 1º de dezembro e tem uma carência que não foi detalhada. Só diz que tem uma carência de acordo com o praticado no mercado. A área representa 3,85% da ABL do imóvel, né, da área bruta locável de todo o imóvel, e a vacância do imóvel do fundo como um todo cai para 36%. A receita do fundo deve aumentar em 6,8% e o rendimento deve aumentar em 10,5%. Outro fato relevante aqui, dois em um só que eu juntei, é o CSHG Brasil Shopping, o HGBS11, e o CSHG Recebíveis Imobiliários, o HGCR11, ambos administrados pela CSHG. No dia 1º de dezembro, ambos soltaram um fato relevante, dando conta da penhora do Shopping Goiabeiras em uma ação de cobrança. E no dia 7/12, novo fato relevante dos dois fundos, agora informando sobre a suspensão dessa penhora que foi conseguida na Justiça. Essa é uma história longa que eu estou resumindo aqui de uma maneira bem curta mesmo, um caso de um CRI que está sendo discutido na Justiça. Eu te sugiro que vá procurar informação, tem nos relatórios, né? A CSHG tem dado bastante informação ao mercado a respeito disso, e também o Dr. Carlos Ferrari, na segunda participação dele aqui no programa, ele comentou a respeito desse caso, explicou até o que ele acredita que pode ser o desfecho de toda essa situação. Então, se você tiver interesse, assista o programa. Se quiser depois, manda um recadinho para mim lá no Facebook, que eu posto esse vídeo do programa com o Dr. Carlos Ferrari novamente. Outro fato relevante do dia 4 de dezembro, o Vila Olímpia Corporate, o VELOL 11, que é administrado pelo Oliveira Trust, anunciou uma rescisão de contrato de locação dos conjuntos 92 e 94. O locatário é o Instituto de Desenvolvimento Gerencial. Esse valor representa quase 13% da receita imobiliária do fundo. Então, sem dúvida, é um fato que precisa ser amplamente divulgado. A locatária deve permanecer até o dia 3 de março de 2018 e vai pagar multa de 3 meses de locação. No dia 5 de dezembro, o BTG Pactual, Corporate Office Fund, o BRCR, ou BC Fund, como se fala no mercado, e também o Prime Portfólio, que não é listado em bolsa, ambos administrados pelo BTG Pactual, anunciaram que houve uma nova proposta de compra do patrimônio total do fundo. O proponente comprador é a GTIS Partners do Brasil e ofereceu agora R$ 2.327.859.755 pelo patrimônio total desses dois fundos. Então, uma parte pertence ao BC Fund e outra parte ao Prime Portfólio, mas o BC Fund é um dos principais cotistas desse Prime Portfólio. O proponente diz que esse valor aí que eu acabei de dar inteiro corresponde a um valor patrimonial líquido de R$ 115 por cota. Já a gestora diz que o valor corresponde a R$ 112,14 por cota e a gestora diz que se pronunciará oportunamente. Você já deve ter acompanhado, é a segunda proposta que é feita por esse fundo, pelo mesmo proponente, e na primeira vez a gestora achou por bem negar a proposta sem consultar os seus cotistas. Agora, se eu puder dar um pitaco,
convoque uma assembleia, deixe os cotistas tomar a decisão, afinal de contas é o patrimônio deles que está em jogo, que está recebendo uma grande oferta. Não é sempre que isso acontece, apesar de estar na política do fundo que o gestor pode tomar decisão, não custa nada compartilhar essa decisão com os cotistas. Uma opinião minha, se é que me permitem. E no dia 7 de dezembro, o Europar, o Euro 11, administrado pela Coin Valores, anunciou a rescisão parcial de contrato de locação. Isso implica na devolução do módulo 2 do Galpão 1. Isso vai reduzir o fluxo de caixa em 0,23 centavos por cota. E a vacância do fundo vai para 11,88%. Um destaque da semana. Essa semana eu tive o prazer de vir aqui e trocar de posição, ser entrevistado pelo Thiago Reis no programa Fundamente-se, que ele apresenta aqui no Infomoney TV. Então deixo aí como destaque, sugiro que você assista. Se tiver interesse em me ver falando um pouco, respondendo ao invés de perguntando, foi um grande prazer falar com o Thiago aqui no programa Fundamente-se. Muito bem. Quero falar também no nosso curso online Viva de Renda com Fundos Imobiliários, curso esse que eu gravei aqui com a Infomoney Educação. Você tem até quase 9 horas de conteúdo para aprender a administrar sua carteira de fundos imobiliários, entender o que são os fundos imobiliários, a segurança jurídica, aonde eles investem, qual a diferença de um shopping, um galpão, um grande escritório e, por fim, toda a parte da tributação, você vai aprender fazendo esse curso também. Pode fazer tranquilamente, vai conseguir montar sua carteira, gerir sua carteira. Para você que ainda não investe e para você que já investe e quer investir melhor, eu recomendo com toda tranquilidade. E, por fim, quero te convidar a bater um papo comigo lá na minha página no Facebook. Procure lá o professor Arthur Vieira de Moraes em facebook.com/ArthurVMoraes. Era essa a nossa abertura, feita a nossa introdução. Hora de bater um papo com o Leandro. Leandro, obrigado por estar aqui. Você vem trazer uns dados aí que são, olha, impressionantes, viu? Boa tarde, Arthur. É um prazer estar aqui como representante da pesquisa. Mais do que pesquisador, hoje eu me considero um estudioso, né, do segmento. É um segmento que eu já estou há 10 anos e passei basicamente por todas as partes do processo, começando com pesquisa em escritórios, depois passando para pesquisa do mercado industrial e logístico, fiz algumas pesquisas no mercado de varejo, residencial, e nesses últimos 10 anos a gente percebe que realmente a parte tecnológica e a parte de como a informação é divulgada para o mercado mudou drasticamente. Eu me lembro que as equipes que eu coordenava no início, a gente ainda trabalhava com muita prancheta, tinha aquela figura do zelador-corretor, que hoje a gente entende que está desaparecendo. Hoje, se você chega num prédio de alto padrão, basicamente você não consegue extrair uma informação qualitativa e até quantitativa, né? Hoje as grandes empresas, as empresas que eu considero profissional, elas já criaram mecanismos de divulgação das informações de forma eletrônica. Então eu acho que isso é muito positivo. Quer dizer, essa pesquisa era chegar lá, bater conversar com o zelador, falar, e aí, alguém alugou, alguém saiu do prédio? Então a gente e agora não tem tinha tecnologia por trás. Tecnologia à nossa disposição. É uma coisa que a gente tem que estar preocupado constantemente. Por outro lado, eu vejo um retrocesso nesses últimos 10 anos. Hoje, grande parte desses players também, isso falando por parte de pesquisa, omitem algumas informações para a gente, que é o problema que nós não temos hoje nos fundos imobiliários, né? A transparência é uma coisa fundamental e obrigatória nesse segmento. Isso. Mas falando especificamente aqui da questão, eu sinto que essa falta de informação, muitas vezes, porque cai num dilema, né? Eu preciso da informação, mas eu não te dou a informação. Isso acaba sendo prejudicial não só para o nosso segmento de pesquisa, como para as próprias análises, né? Hoje as projeções são feitas em cima de dados, em cima de números. Então, com isso a nossa margem de erro ela pode aumentar drasticamente. Tá? Então a gente tem uma conta interna lá de uma margem de erro de 2,5%, eventualmente pode ser 7%, pode ser até 10%. Então isso eu sinto que está aumentando ao longo dos anos, né? A gente tem o suporte do nosso time comercial na IGBank, e isso acaba ajudando muito a gente no que diz respeito a como a gente coleta a informação, porque a gente traz as demandas, a gente leva demandas e a gente acaba tendo um feeling comercial. A gente sabe quanto está fechando aquele determinado imóvel, seja galpão, seja prédio, então isso ajuda muito o trabalho. Embora hoje tenham empresas de pesquisa especializadas que estão trazendo mais profissionalismo para o nosso setor, eu acho que a gente ainda tem muito a evoluir quanto a isso. A gente tem que olhar
para os bons exemplos. A gente tem que olhar para o mercado americano, canadense, parte do mercado europeu, que há muitos anos já investem em tecnologia de pesquisa. Quer dizer, quando eu faço bastante comparativo de fundo imobiliário com o IFIX com o Ibovespa, a gente está falando de ativos listados em bolsa, marcados a mercado, com ampla, não só divulgação, mas acessibilidade aos dados. Sim. O desafio do dado lá no mercado de real estate, no mercado de imobiliário, é que esses dados não são públicos, pelo contrário, eles são sigilosos. Estou falando do meu dinheiro, eu comprei um imóvel seu, e isso é o nosso sigilo bancário, ninguém é obrigado a disponibilizar. Então o desafio é conseguir extrair esse dado de uma maneira consolidada, né, respeitando o sigilo das pessoas, e reportar isso para o mercado com qualidade. Né? Hoje não existe uma fórmula mágica para a gente conseguir os dados. Hoje a gente tem o que eu chamo de híbrido, né? Nós temos hoje o apoio de empresas de pesquisa, eu tenho um time muito ativo que faz pesquisa de campo, o nosso próprio relacionamento como empresa em GBank com os desenvolvedores de imóvel e principais ocupantes ajuda muito na disponibilização da informação. E eu tenho também uma outra questão que é o feeling do meu comercial. Isso que eu ia falar, quer dizer, o dado que vem do seu comercial, você sabe que é confiável. Exato, é o dado do dia, né? O dado do momento. Mas lembrando aquele dado consolidado, né? Ninguém fica falando, olha, Exato. fulano vendeu para ciclano, portanto, é um dado consolidado. Isso é um grande problema que a gente busca mecanismos no dia a dia para tentar resolver, e com os fundos, como eu acabei de falar, a gente não tem esse problema, mas ainda precisam de mecanismos regulatórios para que torne-se obrigatório toda e qualquer alteração em imóvel comercial no Brasil, no que diz respeito à venda, à locação, e isso a gente ainda está um pouco longe. Os cartórios poderiam ser uma fonte de dados consolidados e confiáveis, digamos assim? Poderiam e deveriam, na verdade, né? Nós, ao longo do tempo, buscamos as matrículas e a gente acaba descobrindo na prática que as informações não são colocadas. Então, a gente gasta muitas vezes o dinheiro e acaba não tendo informação e a gente acaba tendo que buscar por outro mecanismo. Certo. Né? E outra coisa que vocês sempre fazem é classificar, dizer, olha, esse imóvel ele é AAA, é AA, é B e tal. Como é que se chega a esses critérios de classificação? Eles mudam também ao longo do tempo? Eles mudam porque o imóvel ele fica antigo como outros bens, né? E classificação é um tema muito contraditório já ao longo dos anos aqui no Brasil. Hoje as grandes casas, as grandes consultorias têm suas próprias classificações, a gente vê o A+, a gente vê lá o AAA, o AA, e o que a GBank faz de diferente em relação às outras consultorias é a criação do que a gente chama em escritórios, né, que é o que a gente está falando aqui agora, o B+, que não é aquele imóvel que não é um A, mas que está longe de ser um C. Né? E quando a gente faz a estratificação do dado, quando a gente olha o histórico e olha o comportamento, a nossa tese faz muito sentido. Para você ter ideia, nos últimos 5 anos, falando aqui de São Paulo, no nosso nicho intermediário, que seria essa classe B+, e a classe B, devolveram basicamente 300 mil metros quadrados, ou seja, perderam inquilinos os imóveis desse perfil. E 88% deste peso é da classe B, ou seja, é daquele imóvel que ela é mais próxima à classe C do que à classe A. Certo. Né? A gente vê a classe B+, muito próximo do comportamento da classe A. Quando a gente fala em participação, em share, eles dividem quase por igual, 50% e 50%. A gente está falando de 1.250.000 para cada um. Então, mercadologicamente falando, os efeitos práticos de disponibilidade, de ocupação, desocupação e preço mudam muito nessa classe. É o que a gente faz diferente e eu, pessoalmente, tenho uma grande vontade de que as consultorias se conversassem e tentassem chegar numa classificação mais equilibrada, que fizesse sentido ao mercado, como a gente fez há 2 anos e meio atrás, quando iniciou a nossa jornada como em GBank Real Estate, de fazer uma pesquisa, no caso do mercado industrial, com os 100 principais operadores logísticos, e no caso do mercado de escritórios, escutando os principais ocupantes de escritórios e proprietários. Seria muita prepotência minha, ou de qualquer pessoa do mercado, falar, olha, o imóvel é A, é B, é C, porque eu acho. Você tem que ter uma premissa, você tem um critério.
E a gente foi ouvir o mercado. E a gente, ouvindo o mercado, nossa sensação como empresa é que isso foi muito bem aceito. E constantemente a gente vai fazendo avaliações nesse sentido. A gente tem que reclassificar os imóveis. Eu tenho uma coisa pessoal de acreditar que entre 7 a 10 anos, basicamente, a gente precisa fazer essa reciclagem de classificação, porque o imóvel que era A antigamente, hoje, fatalmente, ele é um classe B ou classe C. A gente tem um caso emblemático, já entrando aqui na nossa conversa de fundos, que é o nosso slide aqui número 4. 4. O edifício Martinelli, que todo mundo conhece. Olha que interessante. Ó. Na rua São Bento. Edifício da década de 30. Acho que o primeiro da América Latina, né? O primeiro arranha-céu da América Latina. Sim, um dos mais altos da época, inclusive. Ele, na época, era um edifício classe A+. Tinha tecnologia mais avançada para a época. Ela tinha os seus ocupantes como aquelas empresas mais importantes, mais sofisticadas. Ao mesmo tempo, e na mesma época, nos Estados Unidos, foram construídos lá o Rockefeller e o Empire State, também todo mundo conhece. E o que aconteceu? Ao longo do tempo, esses prédios americanos sofreram diversas intervenções. E não intervenções somente em fachada, em recepção, intervenções tecnológicas que a gente está falando. Inclusive, no Empire State, a grande última intervenção foi em 2010, meados de 2010, 2011, 550 milhões de dólares para fazer com que o prédio se adequasse à certificação verde LEED, né? Então, hoje, o Empire State é um prédio, inclusive de fundo, né, lá por coincidência, que gera economia de energia, gera economia de água, tem empresas de primeira linha e até hoje é um prédio classe A, né? E o Martinelli daria para classificar? E o Martinelli, ele era um classe A, hoje ele é um classe C. A gente brinca lá que depois da classe C, lógico, isso não existe na prática, mas existem os prédios classe D, né? Certo. Que seriam aqueles prédios realmente muito deteriorados. Mas eu acho que a gente tem que aprender ainda como mercado, acompanhar o ciclo e enxergar essas boas oportunidades que tem, às vezes, em prédios antigos, né? E esse cuidado que você está trazendo com a classificação, ele é importante porque a pesquisa ela vai para o mercado, ela é utilizada pelo mercado e principalmente como referencial de preço numa negociação. Eu sou dono, eu sou proprietário de um imóvel e falo, não, meu imóvel vale tanto, porque olha, a consultoria está dizendo aqui que o classe A vale tanto nesta região, né? As pessoas têm, às vezes, o erro de achar que elas sabem quanto vale o imóvel e tem aquela coisa muito, às vezes, sentimentalista, né? E o nosso trabalho, juntamente com o trabalho de avaliação, é encontrar um meio termo, um parâmetro para poder direcionar proprietários, investidores do mercado e ocupantes a tomarem a decisão mais acertada, né? Então, classificação realmente é um tema que a gente poderia ficar falando aqui 2 ou 3 horas, muito controverso, mas eu tenho uma luta pessoal de fazer com que a gente chegue num consenso como mercado. Como eu sempre falo aqui, transparência gera valor. Uma hora as pessoas vão entender isso, os players de todos os mercados vão entender isso. Quanto mais eu tiver acesso à informação, melhor para todo o mercado. E como você falou, no caso do real estate, em que a informação não é pública, eu tenho que dar a informação também para poder receber uma boa informação. Exato. Eu já vi alguns índices de transparência que relaciona o quanto o país está disponível, né, a fornecer informação, quanto a informação é aberta. A gente tem índice de transparência em outros segmentos, mas no imobiliário específico, e não é nenhuma surpresa, o Brasil também está numa posição bem baixa. Então, a gente ainda precisa aprender muito como setor, precisa melhorar e entender que informação trocada, transparência, vai gerar cada vez mais profissionalismo. Sim. E todos ganham, né? Falando em transparência, vamos falar de fundo imobiliário? Está todo mundo esperando lá, né? De fato, eu estava ansioso por isso. Faz alguns meses que o Leandro falou, não, no fim do ano eu vou lá levar essa pesquisa. Finalmente casou, né? Eu não fiquei cobrando, mas eu fiquei o tempo todo pensando que eu não acredito que ele vai levar essa pesquisa, porque é um negócio inédito, que tem um impacto muito positivo para todo mundo. Só dá para melhorar alguma coisa se a gente tiver como medir. E você está trazendo essa medição pela primeira vez. Uma preocupação nossa como consultoria imobiliária é de olhar o dado de maneira profunda. E como a gente faz isso? A gente tem que olhar os diversos tipos de proprietários que estão envolvidos no negócio, os diversos tipos de segmento de ocupação
E diante disso, a gente não pode simplesmente assumir um número, porque toda média é burra, né? A gente fala, Sim. olhar um número geral e tomar como base, vou fazer A ou vou fazer B. Então, hoje a gente trouxe aqui um estudo que vai mostrar, basicamente, como que o mercado de fundos de investimento imobiliário se comporta em relação aos demais proprietários do mercado de escritórios. Por que do mercado de escritórios? Hoje, 38% dos números de fundos listados em bolsa investem em lajes corporativas. Cerca de 40% desses fundos são fundos que investem na cidade de São Paulo especificamente. Aí eu não estou considerando Alphaville, ABC e demais regiões. Pegar como amostra o principal mercado do país. Exato. Os ativos logísticos hoje representam cerca de 10%. É um mercado que ainda vai crescer nesse sentido. E falando de universo de análise, o mercado de São Paulo, de escritórios, ele tem em torno de 15 milhões de metros quadrados hoje. Mas são imóveis de todos os tipos. São lajes corporativos aqui na Faria Lima, por exemplo, prédios menores na Berrini, são prédios do centro da cidade de São Paulo, são aquelas salinhas comerciais que não entram nesse estudo aqui. E o que a Engebank monitora mensalmente agora? Já é um trabalho que a gente está fazendo há cerca de 3 ou 4 meses, de todo mês está conversando com o mercado para gerar, inclusive, mais transparência e mais sofisticação. Mas voltando à nossa conversa, a gente abrange 5 milhões de metros quadrados, que é basicamente 1/3 do total. Os fundos representam cerca de 10% disso dentro do universo de análise, que é o que a gente vai conversar daqui em diante. Quando a gente olha para a divisão de fundos, a gente está falando que 56% elas são compostas de prédios de alto padrão. São de prédios classe A ou prédios de classe A+. São os prédios mais novos, os prédios que possuem automação predial, que é a parte de inteligência do prédio, que tem uma menor relação de vagas por metro quadrado e de certa forma, são os prédios que estão sendo entregues no momento, né? Hoje existe uma tendência de modificação de portfólio do mercado de escritórios em São Paulo por uma coisa muito mais moderna. Então, 56% a gente fala que é alto padrão. 44% são os imóveis mais antigos, são os imóveis de classe B+, e classe B. Quando a gente olha para o universo de São Paulo, estratificando os fundos de investimento imobiliário, a gente vê que a divisão das classes, ela segue mais ou menos o mesmo padrão, com alguma leve diferença para mais ou para menos. Então, o que a gente conclui disso? Mesmo com os dados gerais, de alguma forma pode ser que converse, ou por coincidência, ou até por ação do próprio mercado, por acompanhar a divisão de share dos fundos, acompanha o mercado no que diz respeito à classe. Só que a gente esconde algumas facetas quando a gente olha esse número geral. A gente fechou o último trimestre, que é o terceiro, com uma vacância ou disponibilidade na cidade em torno de 21%, que é o que a gente chama de momento de superoferta, né? Onde a oferta é maior que a demanda e você naturalmente causa uma pressão de preços para baixo. Quando a gente olha para o universo de fundos imobiliários, se você quiser colocar o slide, autor, né? É o slide número 6. Tinha aqui, ó, rapidinho, comenta você falou do Martinelli, mas essa classificação mais ou menos um A+, A, B, antes da gente A gente trouxe aqui de forma ilustrativa alguns prédios hoje que representam cada uma das classes, né? Hoje todo mundo conhece o edifício Pátio Manzoni, que está aqui na Faria Lima, ícone, prédio State of Art, né? E inclusive a maior laje da América Latina. É um prédio super moderno, com as melhores tecnologias empregadas, com empresas de primeira linha. Tem poucos pares desse numa cidade como São Paulo. Exato. Então, é o que os americanos chamam de trophy? É o trophy building, né? É uma outra denominação. Eu trouxe aqui também como exemplo de classe A o Senu, que é um prédio que todo mundo conhece, que está ali nas Nações Unidas, e que no final da década de 90, quando ele foi lançado, ele era um ícone de modernidade, né? Foi um prédio que foi divisor de águas no mercado de escritórios de São Paulo. E o prédio, obviamente, foi ficando antigo e hoje ele é um classe A. Né? Ao mesmo tempo, eu trouxe aqui um exemplo de classe B,
é o prédio Plaza Centenário, também conhecido como Robocop. Ah, sim, famoso Quem Robocop. é do mercado conhece com esse nome. Também é um prédio da década de 90, que trouxe inovações tecnológicas para a época, mas hoje sofre com algumas questões técnicas que são naturais de um prédio daquela idade. A gente tem outros prédios muito bons, como o Birman 21, que é o prédio da Abril, que todo mundo conhece, né? O próprio World Trade Center, que está ali muito próximo do Senu, que também são prédios que a gente chama de B+. Ou seja, para ilustrar, eles estão muito mais próximos de ser um A do que de ser um classe C. Caso diferente aqui do Senesp, que é um prédio já bem mais antigo, que foi um prédio também divisor de águas, é um complexo, na verdade, referência na época, e hoje é um prédio já bem mais defasado, né? Por mais que há pouco tempo tenham sido feitas algumas reformas para melhorar a parte de estrutura, mas você tem inclusive localização, que o mercado vai acabar a cidade é um organismo vivo e os imóveis também, né? Exato. Bom, a gente estava chegando no slide 6, que você havia me dito, né? Esse aqui? Exato. A gente vai falar, então, aqui do dado do mercado geral, como eu estava falando, 21% de vacância medido no terceiro trimestre, sobre os 5 milhões de metros quadrados. São todas as classes que nós estamos falando aqui. Quando a gente olha para o que a gente chama de outros, é tudo aquilo que não é fundo de investimento imobiliário. A gente está com 20% de vacância. Quando a gente já olha para o universo dos FIIs, a gente já vê que está um pouco maior, 25%. Então você já começa a ver uma pequena diferença, mas esse número ele ainda é macro. Quando a gente pega os extremos de cada uma dos segmentos, então no caso o prédio A+, que é o prédio mais novo, e o prédio B sendo mais antigo, a gente vê uma diferença clara de comportamento. Enquanto o A+, a gente vê 23% para os fundos, está um pouco assim, 19% mercado. Agora, quando a gente olha para B, que é um imóvel bem mais antigo, olha só qual o número que a gente monitorou, 40% de disponibilidade, contra 24% do resto do mercado. Então, dentro dos fundos imobiliários, os imóveis classe B, eles têm 40% deles estão vagos, enquanto no mercado... 24%. 24%. Ou seja, o número é muito maior. Aí você vem me perguntar, mas poxa, Leandro, por que essa diferença é tão gritante? Porque basicamente 48% da distribuição das lajes de fundo imobiliário na cidade de São Paulo hoje, elas estão em regiões como Morumbi, como Berrini, que também, não por coincidência, são as regiões que tiveram mais fuga de inquilinos nos últimos anos. Né? Esses inquilinos indo para Vila Olímpia, para Itaim, até para Faria Lima, e isso acaba sendo refletido no mundo dos fundos, não tem mágica. O que é necessário aqui é que os gestores de fundo sejam ativos e olhem para reciclar os portfólios. Né? A gente fala isso de forma constante para o mercado e você, como representante aqui dos fundos do seu programa, também está batendo nessa tecla há bastante tempo. Isso é muito importante. Um outro dado, e aí a gente vai descendo um pouco mais do que a análise. A gente olhando para o que a gente chama, que é o slide seguinte, é o 7, a gente tem uma comparação de 12 meses aqui. A gente olha o mercado total e o mercado de fundos de investimento imobiliário. Qual que é a grande diferença? Olhando em volume de área disponível, ou seja, do que estava disponível para locação naquele determinado momento, há 12 meses atrás, a gente perdeu 12% no mercado, ou seja, eu tinha lá 1 milhão de metros quadrados, agora eu tenho 12% a menos, enquanto nos fundos de investimento imobiliário a redução foi de apenas 2,5%. Ou seja, a velocidade de recuperação das áreas disponíveis ela está mais lenta para os fundos. E aí eu vou falar novamente, tem que fazer uma gestão ativa, tem que olhar portfólio e tem que olhar onde estão esses ativos. E aí a gente chegando mais uma análise, que é o slide número 8, que é um corte de zona da cidade. O Marcelo, na última participação dele, comentou sobre o que a gente entende como zona centralizada e zona descentralizada. Zona descentralizada é um corte imaginário na Avenida dos Bandeirantes, sentido Nações Unidas, sentido sul. Zona centralizada é sentido norte.
Então está até ilustrado aqui no mapa. Quando a gente olha o desempenho da vacância dos fundos, por zonas, a diferença é muito gritante. Na zona centralizada, a gente está falando de 38% de disponibilidade. Lógico, pressionado por Berrini e por Morumbi, sim, basicamente. Enquanto na zona centralizada, o desempenho é bom. Itaim, Faria Lima, Lima, Paulista, Pinheiros, Jardins, com apenas 10%. Então, do ponto de vista mercadológico, 10% é um patamar equilibrado e saudável, inclusive para puxar preço para cima. Exatamente. Então, quando você olha o dado, você tem muitas facetas. Ou seja, o que sempre se fala, né, é que tem 3 coisas muito importantes na hora de investir em imóvel que tem que ser analisadas, né? A localização e a localização. Exato. Isso, a localização faz toda a diferença no momento da crise, no momento da euforia, a localização é tudo. Hoje, cerca de 20% das lajes, da área das lajes de fundo de investimento imobiliário em São Paulo, elas são de prédios classe B. E quase 40% da área são de prédios classe A+. Eu ficaria mais preocupado, como interessado no mercado imobiliário, se essa proporção fosse inversa, né? Se a gente tivesse muito mais lajes classe B hoje nos fundos do que lajes classe A. Então, de certa forma, segue uma tendência natural mais moderna de entendimento de ciclo, né? Uma outra coisa que a gente acha muito importante quando a gente pensa em fundo é olhar a questão do risco de ocupante, não só risco de crédito, mas risco de inquilino único, né? A gente tem alguns casos emblemáticos de elefantes brancos no nosso mercado de fundos. Então, os gestores precisam, e não somente os gestores, os cotistas, né, precisam cobrar cada vez mais profissionalismo desses gestores para buscarem pulverização de portfólio. Realmente, você já falou aqui isso em outros programas, é um desperdício do nosso potencial de mercado de fundos. Exato. Né? A gente fala do DNA imobiliário, né? O administrador, o gestor de fundo imobiliário, muitas vezes vem no mercado financeiro. E aqui no mercado financeiro a gente entende de carpete, ar-condicionado e planilha. No mercado imobiliário é diferente, tem que bater sola de sapato. Exato. Então, hoje a gente vê até que o desempenho, e até para mitigar o risco desses fundos que estão mais pulverizados, tendem a ser melhor. Então, é um recado que a gente deixa aqui, procurem pulverizar o seu portfólio, a sua carteira. O cotista, como interessado, dono do dinheiro, quer que o dinheiro renda. Então, a gente precisa estar batendo nessa tecla sempre. E aí, falando de uma facilidade dos fundos imobiliários que leva a essa diversificação. Eu posso tanto comprar um fundo muito bem diversificado, como melhor ainda, comprar 3, 4 fundos diferentes bem diversificados do mesmo segmento. Exato. E aí você tem um outro risco, por exemplo, hoje comprar cotas de fundo em regiões que a gente entende como secundárias ou até terciárias. Eu vou dar um exemplo hipotético, comprar um fundo de um prédio de laje de 1.000 metros no interior de Goiás, por exemplo. Tem uma grande probabilidade disso não dar certo. Por mais que o valor da cota seja baixo e relativamente pareça ter uma atratividade, a gente que olha e escuta, entende mercado, sabe que é uma grande possibilidade de ser muito furada. Então, os cotistas também deveriam ter esse interesse em entender melhor a questão do ciclo. Sim. O mercado, ele ora está favorável ao inquilino, ora está favorável ao proprietário. Isso foi assim no passado e vai ser assim no futuro. Quem ganha dinheiro com isso é quem entra na hora certa no mercado e quem sai na hora certa. O cara tem que comprar na baixa e vender na alta. Né? E ele só vai ter essa percepção se ele entender os mecanismos de ciclo de mercado. Agora, muitas vezes o investidor de fundo imobiliário ele está mais preocupado com a renda e com a manutenção da renda. Então ele sabe que vai ter ciclos, eu estou fazendo um investimento de longo prazo para 20 anos, 30 anos, vou passar por vários ciclos aí no meio do caminho. A diversificação me dá mais tranquilidade para carregar isso, tá certo? Sim. Inclusive hoje existe a gente tem uma noção clara das regiões que vão recuperar primeiro. Enfim, a gente passou por uma crise de oferta muito forte desde 2012, né? A gente teve mais de 1 milhão de metros quadrados entrando no mercado, um fato que nunca tinha acontecido antes. Então, por exemplo, regiões como Faria Lima, regiões como Itaim, provavelmente Vila Olímpia, elas têm uma velocidade de recuperação mais rápida. Regiões como Santo Amaro, como Morumbi,
Chácara Santo Antônio. Roque Petrone ainda é uma incógnita, porque como é uma região relativamente nova, Roque Petrone, para quem não sabe, é a região do Shopping Morumbi, né, onde nasceu Rocha Verá, foi o precursor da região, e hoje você tem inúmeros prédios de altíssima qualidade lá. Mas, ao mesmo tempo que Roque Petrone, ao longo do tempo, carregou uma disponibilidade alta, ela também teve o melhor índice de ocupação. Por quê? Porque muitas empresas foram para lá pagando um valor muito menor do que pagavam nas regiões centralizadas. Agora, se isso vai se sustentar ao longo dos anos, é uma grande incógnita. Porque as revisionais do Flight to Quality estão chegando, né? Sim. Algumas já chegaram, outras estão em vias de chegar. E o que a gente tem que ver é se essas empresas vão ter disposição e capacidade financeira de arcar com essa renegociação, né? Do ponto de vista dos proprietários, existe a expectativa de colocar o preço lá para cima. Do ponto de vista do inquilino, ele quer manter nas bases atuais. Leandro, você está trazendo da mesma maneira dados consolidados do mercado de fundos imobiliários, tá certo? E médias. Você, para chegar nisso, você deve ter feito uma análise mais detalhada também. E é claro, a gente não vai citar nomes, a gente está falando de dados consolidados, mas você notou diferença de alguns gestores para outros? Tem gestores que estão acima da média, que estão acompanhando o desempenho do mercado até melhor do que o mercado de imóveis? Há diferença? A qualidade do gestor faz mesmo diferença? Faz muita qualidade. A gente fez um corte pegando os 5 principais gestores e a gente vê que o desempenho é entre 20% a 30% melhor do que os gestores que a gente entende não serem profissionais. Né? Hoje, é até uma injustiça falar que o cara não é profissional nesse segmento, mas existe uma grande diferença sim. E eu acho que o interessante, do ponto de vista de mercado, não é olhar para o gestor, mas é olhar também o que o mercado precisa. A gente fez uma análise entendendo qual que é o perfil da demanda durante o ano de 2017, ou seja, que espaço as empresas estão buscando em média. De novo, toda média é burra, mas aí a gente faz um exercício de desvio padrão para entender aonde se aproxima mais. E a gente chegou no número de 900 metros quadrados, que é a área média alugada das transações em 2017. Ou seja, em média, os demandantes buscaram imóveis de até 800 metros quadrados. De 900 metros quadrados. Por outro lado, os fundos imobiliários que têm áreas vagas atualmente têm em torno de 1.200 metros quadrados. Ou seja, a gente tem aí uma lacuna de aproximadamente 25%. Eu falei nos fatos relevantes de um agora que vai perder uma parte relevante da receita, é uma laje de uns 1.500 metros quadrados, se não me engano. Sim, então e lógico, a gente está falando de média, isso pode não significar grande coisa, mas mostra uma tendência do mercado buscando áreas menores. Então, quando a gente pensa em reciclagem de portfólio, em gestão ativa dos fundos, a gente tem que repensar o que o mercado precisa, né? Que é uma coisa que geralmente o desenvolvedor tem o costume de não fazer. Então ele faz porque ele acha que entende, enfim, entende ciclo e tal, mas geralmente o mercado está precisando disso. É a área que hoje está sendo alugada ou não? A gente tem uma mudança muito grande de concepção, o mercado está indo, por exemplo, hoje para coworking ou está voltando para salinha, hipoteticamente, não é o que está acontecendo, mas a gente precisa escutar o mercado para poder fazer o produto adequado para a demanda, enfim, inclusive melhorar e ser mais rápida, né? Então, realmente, essa tecla do gestor ativo a gente bate bastante. E a gente às vezes faz um papel negativo, mas o nosso papel como pesquisa é dizer a verdade. A gente brinca que a gente mente, óbvio, é uma brincadeira, mas o número não mente. Não, né? e também a estatística ela te dá números e não interpretação. A interpretação vem da sua experiência, da sua inteligência de mercado. Agora, nada impede que outro tenha uma interpretação diferente. Né? Hoje o dado, ele é commodity. O que a gente faz com o dado, que é o grande diferencial. A gente precisa transformar essa informação, esse dado, em inteligência, em conhecimento. E nós, como mensageiros, né, por mais que somos pesquisadores, interessados no mercado, somos mensageiros. A gente tem a missão de chegar, ambos, proprietários, investidores, inquilinos, e falar a verdade.
Agora né? é o seguinte, você pode até não me falar agora, mas seu e-mail vai bombar, você precisa dar um jeito de comunicar para a gente quais são os critérios que vocês chegaram para separar o que é gestor profissional do que não é profissional. A gente depois pode ter essa conversa. Mas eu quero que você tenha essa conversa com eles também. Faz um relatóriozinho que você possa mandar para a gente. Não, eu divulgo perfeito, aqui, combinado. o pessoal vai entrar no site da Engebank, vai baixar o relatório. O que para uma consultoria profissional que é a Engebank Real Estate é considerado um gestor de fundo imobiliário profissional, aquele que você diz que performa de 20% a 30% melhor do que o que você não considera profissional. Combinado. Só comunicar isso de maneira agregada, sem dar nomes, né? Não há necessidade, mas aí... É porque eu não sou CVM, Exatamente. eu preciso manter a minha neutralidade. Isso. Né? Então, a neutralidade todo mundo tem e todo mundo quer, e o que eu falei aqui na abertura é muito verdade. O que você traz aqui é o começo de um trabalho que eu tenho certeza que não vai acabar mais. Exato. Que só vai se aprimorar. Isso aqui é um embrião de uma ideia que a gente já tem há algum tempo. E a gente hoje, com os proprietários, a gente tem feito esses trabalhos bastante pontuais, né? A gente vai a fundo naquilo que o cara precisa como empresa, enfim, como segmento, como potencial investidor. E eu tenho certeza que depois do dia de hoje, as outras consultorias vão começar a estudar, ou se já não estão estudando, e de certa forma essa concorrência, ela acaba sendo benéfica para o mercado. Porque a gente gera mais qualidade, um quer melhorar, quer fazer uma análise melhor que o outro, e o mercado vai ganhar muito com isso. E o mercado de imóveis, o mercado de fundo imobiliário, e lembra que não são coisas separadas, né? Um financia o outro gera para o cotista do fundo imobiliário a possibilidade de ter acesso a imóveis de altíssima qualidade. Né? Por mais que eu fale, poxa, talvez o meu gestor então esteja nesse quintil de baixo, aí dos que estão nos 20%, não estão performando melhor, mas eu com R$100, com R$1.000, com R$10.000, eu tenho acesso a um imóvel de uma qualidade que eu jamais teria. E isso continua sendo um benefício tremendo dos fundos imobiliários. E agora, com a informação que a gente tem disponível, a inteligência do lado de cá também, tem muita gente analisando o mercado de fundos imobiliários. E o espaço que vocês vêm ocupando aqui como consultoria, falando para o público de mercado de fundo imobiliário, a gente vai melhorar cada vez mais. Se melhora o mercado de fundo imobiliário, melhora o mercado imobiliário e vice-versa. Transparência gera transparência, é uma luta constante. Hoje o mercado de fundos ele ainda é pequeno, quando a gente olha o total de escritórios de São Paulo. A gente está falando de 4%. E cresceu muito. Estava no seu primeiro slide isso, eu acho, né? Ele, não está no primeiro slide, mas... Só a informação que estava na sua... Ele é cerca de 4% hoje dos 15 milhões. Quando a gente está falando do universo de 5, ele cresce para 10%. Quando a gente olha mercados como os Estados Unidos, por exemplo, isso já está entre 10% e 20%. Sim. Mas a gente está em 4% não significa que é negativo, porque há pouco tempo atrás a gente estava em 1%. Exatamente. Então, o tipo hoje, o fundo imobiliário é muito importante para o mercado porque ele é um agente que gera transparência total. Tá? Então, isso realmente é muito benéfico, é uma coisa que a gente busca, não como consultoria, mas como interessado. Levar, a transparência que tem dentro de um fundo imobiliário pode levar aos outros players, mesmo os que não fazem parte de fundos imobiliários, a ter que dar essa transparência para o mercado para conseguir fazer negócio. E por isso que no começo da nossa conversa aqui eu mencionei a história de existir parte do mercado que omite preços e valores de locação, o que não isso é ruim para a gente como pesquisa, mas é ruim para todo mundo. É ruim para o mercado, porque isso não é inteligente. Eu vou entregar um relatório para essa mesma empresa daqui a 2, 3 meses e ela vai tomar alguma ação, seja para o caminho A ou para o caminho B, com um dado que tem uma margem de erro grande. É lógico, a gente como em consultoria faz um esforço muito grande para minimizar isso, mas você minimizar 100% é impossível. A gente faz o possível para tentar ter a acurácia, né, como você bem disse no começo do programa, a mais elevada possível. Isso é fenomenal. Vou aproveitar para mandar um abraço para o meu amigo Baroni, que esteve aqui e disse o seguinte, olha, a gente está percebendo, assim, a gente olha os relatórios das consultorias e o mercado está melhorando, mas eu não estou percebendo isso no mercado de fundos imobiliários. Hoje você vem e traz o número. Então, Baroni, parabéns pela sua excelente leitura, como sempre, um abraço para você. E olha que bacana como a gente consegue enxergar essas coisas. A gente está acompanhando os mercados. O mercado está melhorando realmente.
Isso é uma percepção não somente de números, mas é uma percepção nossa, do nosso comercial, de sentimento. A Engebank, em meados de 2015, fez uma pesquisa de sentimento com grandes proprietários e grandes ocupantes. Naquele momento a gente via certo receio deles de investirem, e hoje a gente já vê que a conversa ela mudou radicalmente. Hoje existe o interesse de empresa de voltar a desenvolver prédios, porque lembrando, a gente tem um ciclo do imóvel entre 5 a 6 anos, desde de concepção do projeto, aprovação, construção. Então, quem ganha dinheiro nesse nicho é o cara que consegue identificar a janela de oportunidade. Provavelmente, ele vai ter que começar a construir ou ver questões de aprovações de terreno no momento em que o mercado está em baixa. Isso, do ponto de vista mercadológico, é um risco, né? Todo mundo tem muito medo. Mas é o que precisa ser feito. Essa análise de ciclos, foi você que me disse, qual foi a primeira vez que isso foi em 1800 e alguma coisa? O ciclo já é um conceito muito antigo, né? O ciclo de mercado. O que a gente tentou trazer é uma adaptação para o universo de real estate, sofisticado, né? Onde o Marcelo apresentou no último programa, a gente tem os 4 estágios. A gente tem um momento de mercado de expansão, que é aquele momento onde os preços estão subindo absurdamente, onde a vacância está caindo muito forte, que é o que aconteceu basicamente aqui entre 2007 até meados de 2011, 2012. A gente teve a crise dos Estados Unidos, que acabou afetando um pouco o nosso mercado, mas a gente se recuperou rapidamente. Depois de 2012 a 2016, basicamente a gente teve um momento ali de super oferta, que aí a disponibilidade aumenta, ultrapassa os 20%, e você acaba invertendo a história para o lado do inquilino. Sim. Né? E isso vai ser sempre assim, né? Eu esperava que a gente fosse entrar numa recessão imobiliária. Isso é importante a gente fazer, não confundir com recessão econômica. São jargões de mercado, mas são coisas completamente diferentes. A gente fala de recessão imobiliária quando ultrapassa 25%, 30% de disponibilidade, onde realmente existe uma pressão muito forte de preço. E é onde aconteceu em partes do Rio de Janeiro, certo, onde a disponibilidade de alto padrão, por mais que tenha uma incidência forte da região portuária, chegou a quase 50%. Né? Então, depois do momento de superoferta, deveria ter recessão, mas às vezes a gente passa mais rápido ou mais lento, e depois a gente vem para a recuperação novamente. Essa recuperação é o momento do ciclo onde a disponibilidade ou se estabiliza no primeiro momento ou ela começa a cair. Isso não significa que você recupera preço logo de início. O preço é uma consequência e a recuperação efetiva ela acaba sendo no momento de expansão. O que a gente acredita como consultoria é que essa recuperação ela aconteça entre meados de 18 e 19, isso vai depender bastante dos resultados das eleições. A gente acredita que até lá a gente não vê uma movimentação muito forte, mas o desfecho sendo positivo, provavelmente o mercado vai retomar muito rápido e as demandas reprimidas que enfim, ficaram suspensas durante esse período devem voltar com bastante velocidade também. Eu ando dizendo que em 2012 era período de colheita e 2017 é período de plantio. Você concorda mais ou menos com essa visão? Concordo e realmente o que a gente fez lá atrás, a gente está colhendo agora, esses dezenas de projetos que a gente viu entrando nos últimos anos, eles foram concebidos no momento de pico de mercado, sim, né? Então, a gente começou a ver a superoferta a partir de 2012, 2013. Quando é que esses prédios começaram a ser concebidos? Entre 2007 e 2008, o mercado estava no pico, né? Então, provavelmente, existe um jargão técnico, que aí, enfim, não é meu objetivo aqui, mas se chama feedback defasado, né? Que é justamente esse delay entre a percepção do mercado que falta área e o mercado entregar a área efetivamente. Sim. Existe uma lacuna, e nessa lacuna, às vezes se perde dinheiro. Né? Sensacional. Bom, infelizmente o tempo está terminando. Eu espero que tenha sido só a primeira. Estava nervoso antes do programa, deu um show, está tranquilo. Se precisasse, falava mais 2 horas de mercado. Falamos se necessário. Então venha falar mais 2 horas em outras oportunidades. Quero te parabenizar por esse relatório. Não me surpreende, porque não é de hoje que eu te conheço, que consumo o seu trabalho. Né? Porque você sabe que eu ficava te
pentelhando literalmente, pô, manda um relatóriozinho para mim, saiu atualizado e tal, né? Não é de hoje que eu consumo o seu trabalho, você é um tremendo profissional dessa área. Mas esse relatório em especial, eu fico muito feliz que você tenha vindo mostrar aqui, ter me dado esse prestígio de mostrar pela primeira vez aqui, e vai ser uma contribuição sem igual para ambos os mercados, de fundo imobiliário e de mercado de real estate. Parabéns mesmo. Uma satisfação, Arthur. Espero poder trazer outros estudos inovadores aqui e certamente viria a trazer, estou à disposição. E que o próximo relatório traga melhoria na qualidade da gestão dos fundos imobiliários. Combinado. Leandro, muito obrigado mesmo. Obrigado eu. Para você, ó, espero que tenha gostado, hein? Agora isso vai dar muito espaço para boas discussões. Um grande abraço, um bom fim de semana e a gente se vê ainda na semana que vem. Tem mais um programa. Grande abraço para você.